Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula, mais um vídeo, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Espero que estejam todos bem. Nessa aula vou estar ensinando para vocês como você pode estar criando no Bubble um search box personalizado, do jeito que você bem entender. Para você que não sabe, o search box ele é um inputzinho de pesquisa, só que ele te dá uma listinha ali, né? Com os itens que você tem para você selecionar e você seleciona diretamente, tá? Diferente do input que você digita e você consegue meio que enviar os dados de texto, né, de string do input para um grupo repetidor e aí você filtrar por por essa string do input, né? No search box padrão do Bubble, né, você seleciona um item na listinha que ele te dá de acordo com o que você digitou. Eu vou mostrar para vocês aqui os dois exemplos, tanto o search box nativo quanto o nosso que a gente criou personalizado, tá? Eu vou te mostrar aqui nessa página que eu tenho, ó. Aqui eu tenho dois, né? Que seria aqui o nativo do Bubble e aqui um search box personalizável que eu criei aqui rapidinho para mostrar para vocês aqui nessa aula, tá? Então vamos lá. Nesse primeiro nativo do Bubble é como eu descrevi. Você é, escreve um texto, né? Uma string do produto. Aqui no nosso caso é um produto, né? Uma busca para produtos, mas enfim, pode ser para outros tipos de item. Então, eu sei os itens que eu tenho, eu vou buscar por camiseta, tá? Então, ele já pensou um pouquinho e me deu essa opção aqui, que é uma opção que eu tenho cadastrada, né? Um dado que está cadastrado no meu banco de dados. Eu tenho alguns outros, por exemplo, o café, ó. Pode ver que se eu digitar K, eu tenho três itens que começam com CA, né? Então, eu tenho camiseta básica vermelha, camisa básica branca e café sem açúcar, que são dados fakes que eu usei em outra aula, tá? Mas enfim, eu tenho esses três dados no meu banco de dados. Se eu digito aqui, ele me dá essa opção aqui, ó. Para eu selecionar, eu seleciono e ele vai aqui pro conteúdo inicial desse search box. No nosso search box personalizado que a gente fez aqui, como que ele funciona? Só de eu clicar, ele já aparece aqui o que aparece aqui é um grupo Focus, né? Mas ele já aparece aqui como uma dica, eu acho que eu posso descrever assim. Ele já fala aqui, ó, digite o nome do produto, o resto é com a gente, né? Um textinho agradável, uma frasezinha agradável para o usuário. Aí ele vem aqui, da mesma forma que ele faz ali no search box nativo, ele digita o que ele quer, ó. E a diferença é que eu consigo personalizar para aparecer os dados que eu quero. Por exemplo, ó, ele aparece o nome do item, eu consigo colocar a foto, eu consigo colocar o valor, eu consigo colocar, por exemplo, se tiver uma descrição curta, eu consigo colocar o que eu quiser do item, porque ele é personalizável. Então a gente pode, deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem, ó. Deixa eu ver se eu consigo aqui só aproximar um pouquinho, só para ficar melhor a visão de vocês, ó. Então, se eu vir aqui e digitar café, ó, já aparece o café aqui para mim, a fotinha, o valor que tá meio exorbitante e todas as informações aqui, entendeu? Ó, se eu digitar aqui CA, como eu digitei lá, ele vai me mostrar aqui a listinha, ó. E aí você pode personalizar do jeito que você quer, com as cores, é, a imagem do jeito que você quiser, a cor dos textos aqui, diferente do search box nativo do Bubble, que ele só dá pra gente uma única opção, que é você digitar aqui, ele vai te dar uma opção aqui do banco de dados e você seleciona. Muitas vezes você quer personalizar para o seu aplicativo, para deixar ele mais amigável, para deixar mais completo, onde o usuário consegue, ó, clicar aqui e ver a foto já do produto. Pode ser que ele tenha um produto com o nome duplicado, por exemplo. Vamos supor aqui que eu tenha um produto, duas camisas básica branca, que muda o tamanho no banco de dados, mas eu não puxo aqui no nome o tamanho dela. Como que eu vou saber qual que eu devo selecionar, né? Então, como que eu vou saber entre as camisa básica branca, qual das duas que eu tenho no banco de dados que é a correta, entendeu? Você vai ter que colocar isso no título, então teria que ter aqui tamanho M, tamanho G. Dessa forma aqui não, se eu digitar CA, ele já vai me mostrar as opções que eu colocar aqui. Mas sem enrolação, vou mostrar para vocês aqui como que eu fiz isso, tá? Basicamente, a gente fez isso com um elemento reutilizável, para a gente poder reutilizar
isso em outras páginas do Bubble, não sei se você já conhece sobre elementos reutilizáveis. Eu já ensinei, eu tenho uma aula aqui onde eu crio um drop-down de horários, tá? Ou seja, para você que quer trabalhar com horários no Bubble, com agendamentos, esse drop-down que eu ensinei vocês a criar nessa aula aqui, que eu posso estar deixando o link aí para vocês, ele, ele é perfeito, porque ele aparece um drop-downzinho ali com uma lista de horários, o usuário seleciona o horário ali, é perfeito, é muito bom. Diferente do Data Picker, né, que tem ali no Bubble, em alguns plugins também, que é um pouquinho mais chatinho de configurar, de mexer e tal, né? Você pode estar dando uma olhada nessa aula se for ajudar você também, tá? Vou deixar o link dela aí. Mas basicamente é praticamente o mesmo formato dessa aula aqui, vai ser nessa aqui também, tá? Então aqui o que a gente vai fazer? Eu vou ensinar vocês a criar um do zero, tá? Então basicamente a gente vai vir aqui para criar uma nova página, né? Um novo elemento. A gente clica aqui em New, ó. Deixa eu ampliar aqui para vocês, tá? Aqui em cima, ó. Clicou aqui em cima, clica em New, clica em New Reusable, né? Novo reutilizável. E aí você define o nome. Eu vou colocar aqui search Box, por exemplo. Search Box personalizado 2, porque eu já tenho um, né? E vou dar um Create em branco mesmo, tá? Beleza, ele já criou aqui para mim, ó, um elemento reutilizável em branco. Eu vou vir aqui nesse elemento reutilizável, eu deixo ele como grupo, tá? Aí, beleza, vamos deixar assim por enquanto, vamos deixar assim. De início, a gente vai adicionar um grupo. Então, vamos adicionar um grupo aqui, ó, nesse nosso reutilizável. É bom você sempre trabalhar com organização, então já vamos renomear esse grupo. Eu vou colocar G base, né, que é grupo base. E aí, vamos lá. Aqui, esse grupo base, ele tem que ser do tipo row, né? Ele tá do tipo coluna, vamos colocar ele do tipo row. Porque a gente quer que ele seja como linha, né? Para ficar um elemento ao lado do outro. Então, vamos lá. Agora, a gente pega um texto não, um input, tá? Vamos procurar aqui um input, ó. Você pode vir aqui e digitar aqui, ó, input e clica aqui no nosso grupinho que a gente acabou de criar, tá? Esse input vai ser, bom, vamos deixar sem nome por enquanto, tá? Eu vou colocar esse reutilizável aqui, ó, vou colocar no grupo, tá? Vou colocar fixo como 400. Você pode, de largura, tá? Você pode estar definindo do jeito que você quiser, beleza? Então eu vou deixar aqui ele fixo como 400. Aí eu vou tirar aqui essa largura mínima, vou deixar ele aqui expansível no grupo, tá? Beleza? E aqui, tá, beleza? E aqui eu vou pegar um ícone agora e vou colocar nesse nosso grupo também. Vou deixar ele centralizado. O tamanho dele vai ser 28, 28. Vai ser 28 largura e altura. E eu vou colocar aqui, no caso é Glass, né? Aqui, esse ícone aqui, eu estou usando essa biblioteca aqui, ó. Phosphor. Então, digitando Glass, ele já aparece esse íconezinho aqui de lupa, né? Eu vou colocar um cinzinha, eu acho que é FA, muito claro. Vamos colocar um cinzinho aqui, ó. Deixa eu ver. Esse aqui tá bom. Vou copiar porque eu vou usar o mesmo cinza aqui no placeholder aqui, tá? Aqui eu vou deixar preto mesmo. E esse ícone aqui eu vou mandar lá para deixar ele por último, tá? Para ele ficar depois do input aqui. No nosso grupo, vou selecionar o grupo e vou vir até a opção Layout e vou aplicar aqui, ó, vou aplicar esse Apply Gap Spacing Between Elements, que é para ele criar um espaçamento dentro do grupo entre os elementos, tá? Aqui como coluna, ó, vai ser meio que ao contrário do grupo, o nosso grupo está como row, mas ele vai ser coluna, porque as colunas são lado a lado. Aqui nesse caso, row seriam tipo linhas, então uma embaixo da outra e coluna lado a lado. Então o nosso seria coluna. Eu vou colocar 8, tá? Ó, já espaçou ali, 8, beleza? Aqui no nosso input, eu vou descer até aqui embaixo, ó, e vou colocar as bordas dele como 10.
E a cor das bordas eu vou colocar 14, 14, 14, 15 de opacidade, tá? Eu sempre trabalho assim. Bom, o nosso ícone eu vou colocar 32, 32, tá? Para ele ficar um pouquinho maior, ó, para ficar meio que proporcional com o input. São gostos, tá, galera? Gosto de layout. Então, aí é com vocês, tá? O nosso, o nosso, no nosso reutilizável aqui, eu vou tirar a cor de fundo dele, tá? Beleza? Então, tirei a cor de fundo. Aqui já tá tudo certinho. Eu vou colocar aqui 400 mínimo aqui, só pra gente deixar certinho. É só no Builder isso, tá? Só no editor. Então, é Default Builder Width, que é a largura padrão do editor. Beleza. Feito isso, só vou colocar aqui o meu input como 40, né, de altura. Vou colocar centralizado. E aí, beleza. Aqui eu vou colocar busque um produto pelo nome no nosso placeholder, ó. Beleza? Show de bola. Já tá ficando tudo bem certinho. Beleza. Agora, para a gente poder ter isso aqui, ó, esse grupo aqui, a gente vai usar um grupo focus, tá? Então vamos digitar aqui focus. Ó, ele já me dá esse grupo. Eu vou adicionar ele na tela e vou referenciar ele nesse nosso grupo base aqui, ó, que é onde está o nosso input e o nosso ícone. Então, vou selecionar aqui. Vou deixar ele também fixo, a largura dele com 400, do mesmo jeito que a gente fez com esse nosso grupo base, tá? Beleza. E aí, nesse grupo Focus, eu vou em Layout, vou em Padding, que é espaçamento interno, tá? E vou colocar 8 em tudo, ó. Então, ele já vai espaçar aqui das bordas 8 em todos os lados, beleza? Show de bola. Aqui eu vou colocar 8 também, que é um espaçamentinho aqui, ó. Pode ver que ele tem esse espacinho aqui para ele não ficar grudado nesse nosso grupo, tá? Show de bola. Aqui agora eu vou renomear aqui primeiro, para a gente ter essa organização. Focus pesquisa, pode ser. Você pode dar o nome que você quiser, que você acha que vai organizar melhor para você, tá? Beleza. Só para antes aqui, deixa eu mostrar para vocês uma coisa que eu não mostrei, que é o meu banco de dados, tá? Eu tenho aqui essa tabela Produtos Mercado Pago, que é uma tabela que eu usei em outra aula, tá? E eu tenho 3 produtos aqui, ó. Dentro dessa tabela, eu tenho os campos ID, ó, tem o campo ID, tem o campo imagem, tem o campo nome, valor e os campos padrão do Bubble, tá? Então aqui eu armazeno a imagem, armazeno o nome, o valor e o ID do produto, tá? Só para contextualizar para vocês. Aqui, então, no meu grupo base, o tipo de conteúdo dele, eu vou puxar a minha tabela produtos, tá? Beleza? Vou deixar vazio porque eu quero empurrar dados depois aqui para esse grupo. Então, vou deixar ele vazio, beleza? No nosso grupo Focus, a gente já selecionou aqui o grupo base, ó. Beleza? E agora o que a gente vai fazer? Eu vou adicionar dentro dele outro grupo. Esse grupo vai ser o grupo base, RG de Repeating Group, produtos, tá? Beleza. Dentro desse grupo base do Repeating Group produtos, eu vou colocar o Repeating Group produtos. Então, vou vir aqui, Repeating Group produtos, ó, e vou jogar aqui dentro desse grupo. Vou tirar aqui para ele parar de seguir a largura dos elementos de dentro. Vou colocar aqui RG produtos, tá? Sempre renomeando para deixar tudo certinho. Vai ser do tipo produtos Mercado Pago. Aqui eu tiro o número fixo de linhas dele, tá? Voltando em layout, eu tiro aqui o mínimo de altura e deixo ele assim, tá? Então ele já vai ficar assim. Aqui, para a gente poder espaçar entre os elementos da lista, assim, ó, por exemplo, ó, tá vendo que ele tem, deixa eu ir aqui, ó, tá vendo que ele tem esse espacinho aqui entre 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 um produto e outro, ó, ele tem esse espacinho. É aqui que a gente define, ó. Aqui na aba Separators, aqui do Repeating Group, do elemento Repeating Group, a gente tem aqui o Style, ó. A gente deixa como sólido,
você coloca o tamanho da distância que você quer. Eu vou colocar 4, tá? E aqui na cor, você vem aqui e coloca 0% de opacidade, tá? Que aí ele não vai ficar visível, ó. Ele só vai espaçar pra gente, tá bom? Beleza. Feito isso, a gente criou aqui o nosso grupo repetidor, configurou ele aqui. Aqui a gente deixa, por enquanto, deixa em branco, tá? E agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar outro grupo, tá? Vamos pegar outro grupo e jogar aqui dentro. Jogar dentro do repetidor, ó. Então ele vai ficar aqui. A gente tem o nosso grupo base do repetidor, a gente tem o repetidor e a gente tem um grupo de conteúdo dentro do repetidor. Aqui vai ser o G conteúdo RG produtos, tá? Você pode, é igual eu falei, se organizar do jeito que você achar melhor, tá? Nesse grupo eu já vou na aba layout e vou aqui no pairing e vou colocar 8 dentro aqui também, em cada lado aqui, ó, de pairing, beleza? Para espaçar. Show de bola. Dentro desse grupo, lembrando, voltando em layout, eu vou definir como row, tá? Eu quero que os elementos fiquem lado a lado. E já aproveitando, vou marcar aquela opção de aplicar gap, né? Então, venho aqui, marco e coloco, pode ser 8 também, tá? Volto aqui, vou procurar o elemento de imagem, vou pegar ele aqui e vou arrastar para dentro desse grupo. Dentro desse grupo, com o meu elemento de imagem aqui, eu vou até a aba layout, vou deixar aqui por enquanto e vou marcar essa opção aqui, ó, Keep Element Aspect Ratio Fixed, tá? Aí ele já vai ficar aqui 1 por 1, ele vai aplicar a largura e a altura em 1 por 1, proporcional, tá? Então eu vou colocar aqui 48, tá? Que eu quero que ele fique assim. Vou colocar ele centralizado no grupo. E aí, beleza. Show de bola. Aqui eu vou puxar nesse nosso grupo conteúdo, eu vou puxar o Current Sales Produto, tá? Que vai vir do nosso Repeating Group aqui, que é o Repeating Group, ele seria tipo o pai, né? Então, beleza. Aqui na imagem eu vou puxar aqui, ó, Dynamic Image. Eu vou puxar um dado dinâmico, Parents Group Produto, imagem, tá? E aí eu vou colocar aqui zoom, tá bom? Que aí ele vai ficar certinho a minha imagem. Vou descer até aqui embaixo, roundness, né, que é as bordas do grupo, vou deixar em 10, para ele arredondar as bordas do grupo, beleza? No nosso repeating group aqui, descendo um pouco mais para baixo, eu vou tirar essas bordas aqui, que ela tá com borda aplicada, ó, tá vendo? Ó? E eu já não quero. Então eu vou vir aqui no nosso repeating group, no nosso grupo repetidor, e vou tirar aqui, vou deixar non, beleza? Beleza. Praticamente tudo certo. Vou pegar um elemento de texto agora, arrastar para o meu grupo conteúdo. E aí vou puxar alguns dados aqui. Os dados vão ser parênteses grupo produto, nome. E pulando linha, eu vou pegar também parênteses grupo produto, valor formatado como currency. Aí 2 decimais, separador decimal, vírgula, separador aqui, ponto, R, cifrão, tá? Para ele já formatar aqui pra gente. Aqui eu deixo em 400. Voltando aqui em texto rico, né, editor de texto rico, eu vou colocar o nome em negrito e o valor aqui, ó, opa, não está selecionando. O valor aqui eu vou colocar a cor verde, tá? Dessa forma. Vindo em layout, eu vou tirar aqui para ele seguir o tamanho do conteúdo. Beleza? Beleza. Acho que eu só vou mudar aqui para preto. De resto já está tudo correto. Beleza? Tá ok, então. Aqui a gente tem o nosso focus. Eu vou colocar também o arredondamento das bordas do focus em 10 também. E eu vou aplicar também uma sombra, tá? Então eu venho em Shadow Style, coloco Offset e vou fazer algumas configurações aqui. Aqui em horizontal offset eu deixo 0, vertical offset eu deixo 0, aqui eu deixo 8 e aqui eu deixo 2. E aqui na cor, em vez de 100%, eu coloco 20%, beleza? Em layout eu vou tirar a altura mínima desse focus, tá? Beleza. Então a gente já tem aqui o nosso focus praticamente pronto. Uma outra coisa que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou até a aba plugins, ó,
e você vai instalar esse plugin aqui, ó. Fuse, Search e Autocomplete. Então tu vem aqui em ADD Plugins, pesquisa por Fuse assim, ó, e ele já vai aparecer. É esse aqui, é o mais instalado, ó. Instala ele, é gratuito, tá? E aqui na nossa parte, na parte de design, aqui com o nosso grupo Focus, eu vou vir aqui pesquisar Fuse, ó. Vou colocar ele dentro do grupo Focus, ó, aqui dentro. Opa, ele não foi, então eu vou arrastar aqui para dentro do grupo Focus. Eu vou definir aqui a altura e a largura dele como 8, tá? E vou deixar aqui fixo, ó, fixo como 8. E aí o que que eu faço? Eu venho no nosso grupo Focus e eu tiro do topo aqui, ó, o 8 e deixo 0. Que aí esse nosso plugin ele já vai compensar essa altura que a gente tirou. Vou centralizar ele aqui e beleza, certinho. Agora você pode minimizar aqui esse grupo, ó, que a gente criou, que é o grupo aqui do Repeating Group, e aí vamos adicionar outro grupo aqui no Focus, ó. Então eu vou colocar ele por último, ó, aqui embaixo, e vai ser o gEmpty, tá? Que é o que? É o grupo vazio, né? Se não tiver nenhum dado e tal. Então para esse grupo eu vou pegar um ícone, vou adicionar aqui, vou centralizar esse ícone. Esse ícone vai ser o que? Vai ser um glass, tá? Que é aquele search, né? No caso, usando a biblioteca Phosphor. Esse glass aqui eu vou deixar ele verde, pode ser. Personalização a gosto mesmo. Vou colocar aqui 48 de altura e de largura. Aqui eu vou aplicar o gap, tá? Também nesse grupo, vou colocar 8. E aí vou colocar um texto aqui nesse grupo também, tá? Então, vamos centralizar o texto aqui. Vamos tirar fit width to content. E aqui a gente vai colocar um texto personalizado, tá? Mas por enquanto deixa isso aqui, beleza? Voltando aqui no nosso plugin Fuse Search, que a gente adicionou, o tipo de dados dele vai ser produtos, tá? O data source vai ser, deixa eu mostrar para vocês, ó. Vai ser uma busca, né? Do a search for, vai fazer uma busca na tabela produtos, mercado pago. Vou buscar por todos os produtos, não vou filtrar nada, tá? Então, beleza. Aqui o que que a gente quer puxar é sempre como string. Você pode ver que o valor ele não aparece porque o valor ele é número, tá como número no meu banco de dados. Se ele fosse como texto, apareceria aqui. Então eu vou colocar só o nome aqui, tá? Você pode personalizar aí de acordo com o que você quiser. Descendo um pouco mais para baixo, você vai marcar essa opção aqui, tá? E aqui em Text to Match, você coloca um dado dinâmico e você puxa aquele seu input, ó, que é o input A, tá? Beleza. E lá, voltando no input A, que é esse aqui, ó, que tá aqui atrás, você vai descer até lá embaixo, em ID Attribute. Se não tiver aparecendo essa opção, você vai aqui, ó, em Settings, no seu aplicativo, tá? Você vai aqui em General, e aí você desce até lá embaixo. Vai ser aqui essa última opção, ó. Expose the option to add an ID attribute. Então você marca essa opção aqui, tá? Beleza. Aqui agora, com o input selecionado, você desce até lá embaixo em ID Attribute e coloca um atributo, um ID aqui, tá? Então eu vou colocar aqui search box personalizado. Vou copiar isso aqui, vou voltar no nosso plugin Fuse Search. E aqui, ó, Input Box ID, você cola esse nome que você deu lá para o seu, esse ID que você deu para o seu input, tá? Aqui nessa opção, eu vou colocar 0.2. Descendo mais um pouquinho, aqui eu vou colocar 20. Para quê? Para ficar uma pesquisa mais fechada, tá? Porque se deixasse do jeito que veio por padrão, por exemplo, se você digitasse camiseta, aqui, ó, por exemplo, ó, camiseta. Camiseta eu só tenho uma, tá vendo? Camiseta básica. Agora, camisa, ó, camisa eu tenho uma também. Mas se eu digitar assim, ela vai me dar as duas opções, ó. Tá vendo? Agora, se eu digitasse, mesmo se eu digitasse assim, ó, ele ia aparecer até o café junto se eu deixasse por padrão aqui, porque ele faz uma busca mais aberta.
Então ele consegue me trazer mais opções, sabe? Dessa forma aqui, ele vai ficar basicamente assim, ó. Se eu digitar aqui camiseta, como eu só tenho uma, ó, ele aparece uma só. Camisa, ele aparece uma só, ou aparece em primeiro, ó. Tá vendo? É porque é parecido, né? Mas enfim, beleza. Fazendo essas configurações aqui, já vai ficar bom, tá? Beleza, nosso plugin aqui está configurado, show de bola. Agora no nosso grupo repetidor aqui, ó, desse grupo que a gente criou, a gente vai puxar os dados do Fuse, desse plugin que a gente configurou. A gente vai pegar o Fuse e a gente vai pegar essa opção Matches aqui. Beleza? Então, tudo certo. Show de bola. Agora já vamos fazer uma configuração nesse grupo aqui, ó. Nesse grupo aqui do grupo repetidor, a gente vai vir até as condicionais dele, tá? Primeiro a gente vai em Layout e desmarca essa opção aqui para ele ficar visível na página, né? No carregamento da página. Agora a gente vai vir em Condicionais e a gente vai fazer o quê? Quando esse fuse aqui, ó, matches, primeiro item, não estiver vazio, a gente quer que esse grupo apareça. Porque aí a gente sabe que vai ter alguma coisa na lista, né? Que o usuário está filtrando alguma coisa na lista. Então a gente quer que esse grupo repetidor apareça, tá? Então beleza, aqui já está pronto esse nosso grupo. Agora no grupo empty, né? Que é o grupo vazio, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai desmarcar essa opção aqui para ele não carregar, não ficar visível na página de carregamento. E a gente vai adicionar, criar uma condicional aqui, ó. Então se, por exemplo, eu acho que só o plugin matches primeiro item exempt, aí ele vai ficar visível, tá? Acho que isso aqui já resolve. Aqui no texto, ó, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer meio que um filtro, né? Um filtro meio que dividido. A gente vai vir aqui, vai pegar o plugin, ó. Se o plugin matches primeiro item exempt, ou seja, e formatado como texto, se a formatação for yes ou for no, a gente vai definir aqui o que a gente quer fazer. Ou seja, aqui é uma validação, né? Se o plugin, os resultados do plugin, né, a lista de dados do plugin, primeiro item está vazio, aí a gente é verdadeiro, então a gente vai formatar como texto. Aqui o que a gente vai fazer? Então, se tiver vazio, sim, né? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar aquele nosso textinho que é esse aqui, ó. É esse texto aqui, ó. Digite o nome do produto, o resto é com a gente. Beleza? E se não tiver vazio, a gente vai fazer o seguinte. Ah, mas tem que colocar uma outra validação, peraí. Se tiver vazio e... acho que aqui o melhor... Acho que o melhor é pegar alguma coisa do grupo repetidor, né? Peraí. Deixa eu ver como que a gente pode fazer isso aqui. A gente pode pegar... Vamos pegar do grupo repetidor. Então, RG produtos... Deixa eu ver... Ó, é que eu quero fazer o seguinte, ó. Se isso aqui tiver vazio, né, a gente não digitou nada, ele vai aparecer isso aqui. Se a gente digitou e ele não encontrar, ele vai aparecer isso aqui. Agora, se encontrar, ele vai aparecer esse nosso grupo do repetidor. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar o plugin, input box value is not empty, e o nosso repeating group, primeiro item, is empty. Ou você pode pegar do plugin também, e aí formatado como texto. Aí se for sim, vai ser isso aqui. Se for não, aí vai ser esse texto aqui, ó. Que é esse aqui, ó. Parece que não encontramos nada com... E aí o resultado lá do input, ó. Que seria, a gente pode pegar aqui do plugin Fuse, input box value, que aí ele vai pegar o valor do plugin, o valor do input, só que em tempo real. Vai ser mais rápido. Beleza, assim já resolve. A gente vai fazer isso no ícone também, tá? Então a gente vem aqui, ó, copia, vem no ícone, só que vai ser numa condicional. Cria uma nova condicional, cola isso aqui, tira o formatado como texto, ó. E aí o ícone vai ser isso aqui, ó. Vai ser... Ai, como que era o nome do ícone, cara? Eu não lembro o nome desse ícone aqui.
Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Hum. Rapaz, não lembro o nome desse ícone agora. Você pode definir o ícone que você quiser, tá? Eu vou colocar aqui, eu acho que qualquer um, porque eu não lembro o nome desse. Vou colocar esse aqui, pode ser, ó, de sirene. E aí eu vou deixar a cor dele como cinza, tá? Beleza. Aqui já tá certinho a condicional, já vai aparecer. Então, beleza. E agora, a gente tem que fazer o seguinte. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir nesse grupo que a gente criou, esse grupo base, onde comporta o input e o ícone, porque assim, quando a gente clicar aqui, por exemplo, para poder digitar, ele tem que aparecer assim como ele aparece, ó. Cliquei, ele já aparece aqui uma dica, e aí ele já aparece a nossa listinha aqui, tá? Então, para a gente poder fazer isso, eu primeiro vou renomear esse input aqui, ó. E aí, para a gente poder fazer isso, a gente vem aqui nesse grupo base que a gente criou, ó. Deixa eu ver aqui. Ah, outra coisa que eu esqueci, ó. Nesse grupo base, a gente vai ter aqui também um pairing aqui. Eu vou colocar 4 em tudo, ó. E aí aqui no gap eu também vou colocar 4, para ele ficar mais perto. E nesse grupo base que a gente vai aplicar a borda, tá? Então eu vou aplicar uma borda nele aqui, 14, 14, 15% e 10 de arredondamento. E aí no input a gente vai remover essa borda dele, ó. Para ele pegar aqui assim, ó, só no grupo todo, tá? Não no input e no grupo. Mas, enfim, voltando, quando a gente clicar aqui, a gente quer que apareça assim esse grupo Focus com a nossa lista. Então a gente vai selecionar esse grupo base, vai adicionar um workflow, que quando a gente clicar nesse grupo base, a gente quer dar um toggle, ó, cadê? Vai em Element Actions, vai aqui em Toggle and Element, e aí você vai colocar o Focus, tá? Cadê o Focus aqui? Ó, Focus Pesquisa. Então, quando a gente clicar nesse grupo, ou no que está dentro aqui, ele vai mostrar o Focus para a gente, beleza? Ele vai dar um toggle, né? Se o Focus já estiver visível, ele vai esconder. Se não estiver visível, ele vai mostrar, tá bom? Beleza. Agora, outra coisa que a gente não fez, aqui no Focus Pesquisa, nesse grupo aqui, ó, do nosso repetidor, deixa eu botar aqui, ó, onde está 56, eu boto 0, tá? E aqui no nosso grupo, conteúdo, eu vou colocar uma condicional só para ficar mais bonitinho, que quando esse grupo sofrer um hover, o background dele, ó, vai ser aqui 3%, que é um cinzinha bem clarinho, ó, só para sinalizar que ele está sofrendo um hover, tá? E quando eu clicar nesse produto, o que eu quero fazer? Eu quero dar um display data, então vou escrever aqui, ó, display, ou você pode vir até Element Actions e procurar aqui por display data, cadê, ó? Display data em a group ou pop-up, né? E aí eu vou colocar para onde? Para o gbase, e aí vai ser o current sales produto. Então eu vou enviar para o grupo base o produto que eu quero selecionar, né? O produto que eu selecionei aqui no Focus. Aqui no nosso grupo base, ó, a gente tem aqui o data source, né, vazio. Então, a gente vai empurrar os dados que a gente clica aqui para cá. E aí, no input, eu vou fazer o seguinte. Nesse input, eu vou pegar o parents group, produto, né, o produto que está aqui no grupo base, o nome. Vou mostrar o nome dele aqui. Quando eu clicar no produto, ele vai mostrar o nome para mim. E quando eu clicar, além de enviar esse produto para lá, eu quero esconder, né? Então eu quero dar um toggle nesse grupo Focus. Como eu sei que ele vai esconder? Por quê? Porque para a gente poder clicar, né, nesse grupo, o Focus tem que estar aberto, então ele vai esconder. Então eu vou fazer isso aqui primeiro, ó. Então eu escondo e depois eu envio o produto lá para o grupo base, tá? Deixa eu tirar aqui a ampliação para vocês verem. E aí o nosso search box, eu creio que já está finalizado. Se eu não esqueci de nada, já está finalizado. A gente pode até testar. Eu venho aqui, vou criar uma nova página. Teste mesmo, ó. Deixa eu fechar essa aqui para não confundir vocês.
E aí eu vou vir aqui e vou pesquisar pelo nosso search box, ó. Search box personalizado 2. Vou adicionar ele aqui na página. Deixa eu colocar essa página aqui como coluna, tá? Vou colocar ele aqui centralizado. Vou só colocar aqui, de qualquer forma, aqui um espaçamento. Vou colocar aqui 400. Tiro aqui, beleza. E aí a gente pode acessar essa página aqui para a gente ver como que ficou esse nosso search box. Então, cliquei aqui, ó, ele já me mostrou, ó. Parece que não encontramos nada com e aí vazio. Então, isso significa que a nossa condicional ela não funcionou. Deixa eu ver aqui, eu não lembro como que eu fiz. Mas aqui, ó, nosso empty, o que que eu fiz? Input não está vazio e o repeating group produtos está vazio. Entendi. Então a gente fez o contrário aqui. Então aqui a gente vai vir aqui, ó, não está vazio, está vazio, só que a gente fez o contrário, ó. A gente colocou ao contrário. Se está vazio, então vai ser esse texto aqui, ó. Deixa eu só vir aqui, colar isso aqui para mim não perder. E aí aqui vai ser isso aqui, ó. Pode ser o ZZZ, input box value. E aí fecha aspas e ponto. Aí eu dou um clear aqui, excluo isso, isso aqui. Beleza, agora sim, a gente só tinha invertido, tá? Então agora, outra coisa, centralizar esse texto aqui, ó. Pra ele ficar mais bonitinho, tá? Agora deixa eu, ó, beleza? Deixa eu ampliar aqui. Ó, vou digitar aqui CA, ó. Ele já me deu as opções aqui certinho, tá? Ali no meu outro eu tinha colocado uma borda nesse grupo. Você pode fazer, personalizável, né? Gosto de layout mesmo. Então aqui no nosso já tá certinho, ó. Agora se eu clico em camiseta vermelha, ó, já selecionou. Se eu clico em camiseta branca, café, e aí a pesquisa, vamos ver, café, peraí, café, opa, café, beleza. Camiseta branca, café, pelo jeito ele não, peraí, deixa eu só fazer um outro teste, ó. Ele tá meio que, com o acento ele tá meio que ignorando, então a gente pode dar uma mudadinha aqui no plugin, ó. Colocar aqui 0.4, por exemplo, tá? E aqui pode colocar 40. Vamos ver. Vamos ver se assim ele já dá uma ajeitada. Agora sem acento ele também pega, então ele ficou com a busca um pouco mais aberta. Então, galera, creio que seja isso, tá? Ó, tá tudo funcionando certinho, beleza? Aqui já tá o textinho, tá o íconezinho, ó. Vou digitar só um aqui, ó. Ó, tá vendo? Ó? Parece que não encontramos nada com, e aí ele pega lá, ó, em tempo real, tá vendo? Por isso que eu peguei do plugin. Se eu pegasse do input, ele ia demorar um pouco para carregar enquanto eu escrevia lá. Beleza? Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado dessa aula. Se gostou, espero receber o seu like aí e a sua inscrição para o nosso canal, se você ainda não é inscrito. E também conto com você no nosso grupo, na nossa comunidade do WhatsApp. É muito, muito importante ter você lá, tanto para você quanto para a gente, porque você estando lá, a gente pode te ajudar com as suas dúvidas de Bubble, de N8N, que a gente está trazendo um pouco aqui no canal. A gente aborda vários assuntos lá, tem bastante gente legal, um pessoal bem bacana lá. Então, se você quiser entrar lá, fica à vontade, os links estão no comentário fixado e aqui na descrição. Vou deixar esse vídeo aqui que eu comentei para vocês, aí para vocês assistirem na descrição também, tá? E outra coisa, galera, outra coisa bem importante é que a gente vai lançar a nossa comunidade fechada daqui a alguns dias, tá? Daqui a alguns dias, ou um mês e meio, mais ou menos. Porém, a gente já tem a lista de espera para poder entrar nessa comunidade, tá? Você vai acessar o link que eu vou deixar aí na descrição.
E no primeiro comentário, se eu não me engano, é esperar.codeby.com.br. Se eu não me engano, é essa página. Exatamente essa página. Você vai entrar nessa página, você vai colocar seu nome completo, seu e-mail, um e-mail de uso seu, pode ser um e-mail pessoal, seu telefone somente com DDD e número, por exemplo, assim, ó, 47 999 assim, tá? Dessa forma aqui. E aí você vai clicar aqui para entrar na lista de espera, beleza? Dessa forma você já vai estar na lista de espera da nossa comunidade e você vai receber todos os avisos aí quando sair a nossa comunidade, sair alguma atualização, você já vai receber isso tudo em primeira mão, beleza? Então eu espero contar com você para se inscrever no canal, para deixar o like, para entrar na nossa comunidade e para se cadastrar na nossa lista de espera, tá? Da nossa comunidade, beleza? Um ótimo fim de semana, começo de semana, meio de semana, não sei quando você vai estar assistindo isso aqui. Bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Até a próxima, valeu.